Hello, titia chegou, minha gente! E vamos falar aqui do áudio do Vital do dia 23 agora de novembro de 2024, com o título Desvende o poder que você tem, mude agora. E mais uma vez aqui, o assunto tratado é o poder interior. É a nossa capacidade de ser e de fazer tudo aquilo que nós podemos ser ou fazer. O sistema, ele foi muito bem estruturado para nos engambelar e manipular de tal forma que nós esquecêssemos o que nós somos. É muito complexo uma pessoa acreditar que ela é capaz de curar-se, capaz de construir a vida que ela deseja, que ela sonha em realizar, porque o sistema nos fez acreditar, primeiro, que nós somos imprestáveis, culpados, a escória. E segundo, que o sistema nos fez acreditar que a gente sempre depende de algo externo. Interessante, né, quando o Vital fala em dado momento do áudio, que em tempos muito remotos, né, onde as pessoas viviam em grupinhos ali, tribos ou grupos pequenos, todo mundo tinha que desenvolver a sua habilidade, porque eles não contavam com outros grupos, muitas vezes nem sabia que existiam outros. Então isso levava as pessoas a desenvolver o quê? Suas habilidades, suas capacidades, suas potencialidades. E o que é isso? Isso é o poder. Esse é o poder de desenvolver tudo aquilo que a gente pode desenvolver enquanto potência. À medida que a humanidade foi evoluindo e se agrupando em regiões, cidades, estados, né, as instituições, tudo foi sendo organizado por criaturas bastante mal intencionadas e que tinham um objetivo claro: escravizar a humanidade. Mas escravizar de forma que a humanidade não percebesse que era escrava, tanto que tem gente hoje que vive acreditando que é livre e que pode fazer o que quiser da vida. Embora é aquilo, né, gente? Esse império dos controladores já está ruindo há muito tempo, de dentro para fora. Mas enfim. À medida que essas instituições foram sendo organizadas, elas passaram a ditar normas, como as pessoas deveriam agir, o que elas deveriam fazer, como elas poderiam solucionar as suas questões. E isso criou uma dependência das pessoas com relação, né, a essas instituições ou a líderes, o que quer que seja. Então, você fazer o caminho de volta exige, antes de mais nada, a reconexão com o seu poder pessoal. Desvende o poder que você tem. Quando a gente fala de poder, talvez aí esteja o problema. As pessoas associam muito poder a fazer coisas extraordinárias. Então já pensam em super-heróis. Aliás, vamos pegar o filme dos super-heróis. O que é o super-herói? É um ser geralmente humano, porque ele tem a forma humana, com poderes absurdamente inimagináveis. Quem era retratado nesses filmes? São duas as leituras que eu quero trazer para vocês a partir dos heróis. Primeira, quem é retratado nesses filmes? Nós. Nós somos super-heróis, é óbvio. Até porque para lidar com tudo isso, tem que ser. E segundo, quem era o super-herói? Era aquele que vinha salvar, ou seja, então tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. É aquele que vem salvar, então você está sempre dependendo de um super-herói. É o super-homem, mas a Kryptonita lá arrebenta com ele, é não sei quem lá que também tem um probleminha lá, um BOzinho, que se ele chega perto ele fica meio louco, e por aí vai. Ou seja, os super-heróis também têm as suas fraquezas. Essa coisa do super-herói faz a gente refletir que a gente precisa depender de alguém, sim, de nós mesmos. E se dirigir a Deus, esse Deus que habita dentro de nós, ele não está fora. Não adianta buscar Deus sentado numa cadeira lá com um cajado na mão. Ele está aqui dentro. Mas enfim,
O sistema conseguiu incutir nas mentes que todo mundo precisa seguir algo, seguir algumas regras. Eu até acredito, veja, eu não estou dizendo aqui que regras não sejam, ou leis, vamos dizer assim, não sejam necessárias. Nós sabemos que são. O que eu estou trazendo aqui é um outro aspecto. É o aspecto da incapacidade que as pessoas têm de refletir, de pensar. Porque a manada faz, eu vou fazer também. Você não é todo mundo. Então tem umas coisas tão absurdas que você vê aí acontecendo, você fala, meu, será que a pessoa não percebe? Basta um raciocínio, como eu disse um dia desses num vídeo, não sei nem se já subiu, basta ligar Lé com Cré, nem precisa mais do que 2 neurônios para fazer o raciocínio, né? E entender certas coisas, mas tudo bem. Eles conseguiram manipular as pessoas a ponto de levá-las a não pensar. E é isso que eles querem continuar fazendo. O grande problema para eles é que tem uma turma que não se dobrava, não se dobrou e nem se dobrará. E que questionou, questiona e continuará questionando enquanto for necessário. Esses descobriram seu poder. Descobriram que não fazem parte da manada. Descobriram que não são iguais a todo mundo. Descobriram que dentro delas habita uma força, uma potência inimaginável. E são esses que sustentam as energias deste planeta. E realmente, nós estamos cansados, sim, como o Vital diz. Mas a gente sabe que a gente veio aqui para isso. E que todo esse pastelão que a gente assiste, uma hora vai terminar. Esse filmão que tá rolando aí, e que precisa rolar na base do escracho, porque já virou um escracho. Essa tentativa de golpe que não foi adiante por conta da falta de um táxi, realmente é uma... Eu acho que nem o pior roteirista da pior produção cinematográfica da história da humanidade seria capaz de pensar num roteiro tão pastelão. A coisa está acontecendo de um jeito, eu estou misturando um pouco aqui os assuntos, mas eu preciso falar. Está acontecendo de um jeito que você fala assim, realmente, é pro povo, é um chacoalhão, até que meio delicado, porque você vê que muita gente continua dormindo. É como se fosse, a coisa fosse entrando assim num ritmo, assim, a coisa tá estreitando. E mesmo assim tem muita gente que não tá acordando. Antes, eu acredito que da porrada mesmo, que na minha opinião tem que vir para que as pessoas possam ter a chance de pensar por elas mesmas, a gente ainda vai assistir algumas coisinhas desse tipo. Esse pastelão todo, essa encenação de quinta categoria, porque isso vai levar algumas pessoas, como tem levado algumas a questionar, mas vai chegar uma hora que vem uma pedradinha um pouco mais intensa, porque aí precisa quebrar mesmo a vidraça, né, para ver se assusta um pouco. Porque é inacreditável o que a gente está vendo acontecer. Mas, enfim, voltando aqui para o texto. O sistema fez as pessoas acreditarem que eram dependentes e hoje em dia a gente assiste aí uma geração mimizenta que acredita que todo mundo tem que arcar com as responsabilidades que cabem a ela. Que todo mundo tem a obrigação de resolver as questões delas. Vai ser pau para essa turma aí, viu? E olha, não tô falando só de jovens, não, porque tem jovens maravilhosos, crianças maravilhosas, muito bem resolvidas. Tem cada marmanjão aí que já deveria ser muito bem sucedido na vida, vivendo à custa de pai e mãe, o que é pior, maltratando pai e mãe. E existem pais e mães também bem permissivos, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas a gente vê cada aberração. Gente inútil que se acha no direito de cobrar os outros a suprir aquilo que ele não tem capacidade de fazer. Ai, mas não pode falar nada, porque, né? Nossa, as pessoas são tão sensíveis. Eu sei o que é essa sensibilidade aí. Enfim, além dessa questão da dependência e dessa questão dessas pessoas que não assumem responsabilidades, a gente ainda acompanha, né, alguns episódios, né, onde os controladores insistem em permanecer num poder que eles já não têm, mas lamentavelmente eles detêm ainda algumas ferramentas, a mídia continua sendo uma delas, e a ferramenta que eles mais utilizam, a arma que eles mais utilizam é ainda o medo. Então eles jogam aquele monte de porcaria como notícia, muita gente cai
nessas esparrelas e, mais uma vez, transfere o seu poder ao que está fora. Quando a gente entende que todas as circunstâncias, todas as situações das nossas vidas foram construídas por nós, no nosso plano de alma, e que ninguém interfere nele, que ninguém tem a capacidade de modificar o que nós traçamos para a gente, isso deveria ser motivo de alívio. Opa, esses BOs que eu estou aqui atravessando fui eu que pedi, por alguma questão. Ou eu preciso equilibrar algo, porque eu desequilibrei lá atrás, ou esse é o desafio que eu preciso superar na minha vida, ou é algo que eu realmente pedi para atravessar, para desenvolver alguma habilidade. As dificuldades nada mais são do que situações que nos permitem desenvolver essas habilidades. Às vezes a gente se acha tão pouco, tão pequeno, aí a vida vem, coloca a gente na parede e a gente se vê em situações onde a gente se vira de tal forma e desenvolve tantos talentos que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de lidar com isso, de resolver isso, de fazer isso. Claro que não. Você nunca acreditou em você, precisou a vida te espremer para que você acessasse essa tua potência. Então, quando se diz, né, se não é pelo amor, é pela dor, é porque, lamentavelmente, a dor, em algumas situações, ainda acaba sendo a ferramenta mais eficaz para tratar essas questões. Então, assim, minha gente, assumir o nosso poder é a hora. Em alguns casos, já passou da hora. Esses controladores controlaram até onde lhes foi permitido. Eles não têm esse poder. Tem gente que às vezes se sente tão pequeno, se comparando, né, com pessoas às vezes que detêm uma condição mais, né, uma condição melhor ou mesmo uma condição de poder. O fato da pessoa deter mais poder não quer dizer que ela seja melhor do que você, mas significa que ela talvez tenha maior responsabilidade, especialmente, né, como ele disse, pessoas que detêm cargos de poder, muitas vezes que lidam, né, com a população, que foram colocados ali para cumprir uma missão. E muitos se perdem na corrupção, na cobiça, na ganância. Vocês acham realmente que essas pessoas vão passar e não vão responder pelos seus atos? Realmente, você acredita nisso? Então você não acredita na lei de ação e reação ou na lei do retorno, de causa e efeito. Não existe impunidade nas leis do universo. E não cabe a nós este julgamento. Eu acredito que hoje a gente olha para o sistema, né, e vê ele desmoronando, por mais que muitas vezes faltem até informações mais, vamos dizer assim, mais claras, porque a gente ainda precisa fazer um exercício de olhar além daquilo que é mostrado, mas a gente já começa a ver resultados mais claros e mais abrangentes que nos dão a certeza de que as coisas estão de fato caminhando. Com essas instituições, eles queriam simplesmente nivelar todo mundo. Agora pense, num mundo com uma população, como eles dizem, de 8 bilhões de pessoas. Como é que você vai nivelar todo mundo? Cada alma é um universo. O que funciona para mim pode não funcionar para os outros, e vice-versa. Isso em todos os sentidos. Realmente, o Criador permitiria, né, a criação de um planeta tão exuberante e fantástico como esse, permitiria a vinda para cá de tantos bilhões de pessoas para todo mundo ser igual, passar as mesmas experiências e acabou. Não. Talvez a gente não tenha ainda a dimensão disso tudo. Mas Deus é muito... Na verdade, faltam adjetivos. É tudo tão grandioso quando se fala em Deus que a gente, no mínimo, consegue entender que o plano para este planeta, o plano para a sua humanidade, é muito maior do que nivelar os humanos como se eles fossem todos iguais. Durante milênios eles tentaram e durante muito tempo eles conseguiram permanecer nessa condição de realmente escravizar a humanidade, escravizar principalmente as mentes, porque existem pessoas que vivem a escravidão do aspecto físico, isso a gente sabe, mas o maior volume de pessoas vive a escravidão no mental. Correm para o sistema
porque tem medo. Medo de morrer, medo de não saber o que vai acontecer, medo de ser condenado, no sentido religioso, e desistem de pensar, e desistem de continuar a sua jornada trabalhando no autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento, gente, é uma das tarefas mais corajosas que existe. Porque para isso você precisa enfrentar uma série de situações. Não é confortável a gente olhar para as nossas sombras. É necessário, mas não é confortável. Então, eu prefiro vestir um personagem, me enquadrar dentro de uma série de caixinhas do sistema e tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. Você sabe que não tá. A pior mentira que você pode experienciar é a mentira para você mesmo. E um dia há uma cobra. Cobra? Cobra sim. Por isso que a gente vê tanta gente doente, muitas vezes. Porque é incapaz de sustentar aquilo que ela é. Porque ela prefere pagar o preço de se enquadrar no sistema. E isso é dar o poder ao outro. Vocês sabem qual é, enquanto o Vital falava, né, da questão do poder, eu fiquei pensando, porque o título do áudio é Desvende o poder que você tem, mude agora. Qual é o maior poder que a gente tem? O maior poder que a gente tem, na minha interpretação, ouvindo esse áudio do Vital, é o poder de mudar. Exatamente como está no título. Eu detenho nas minhas mãos o poder de mudar a qualquer momento. Isso é altamente libertador. Ninguém pode interferir na sua mudança, a não ser que você permita. Ninguém decide por você. E você também não deve decidir por ninguém. Olha que maravilha. Eu decido por mim e eu decido mudar agora. A partir de agora, eu tomo posse de mim e vivo a vida que eu quero viver. Eu elimino da minha vida tudo aquilo que não condiz mais com o que eu verdadeiramente sou. Paga-se um preço? Paga-se. Tudo na vida tem um preço. Só que tem coisas que têm valor. E essas dinheiro nenhum pode pagar. E entre elas está essa tomada de poder, do nosso poder. Uma pessoa que descobre o seu poder, filho, o sistema não manipula mais. Ela está pouco se lixando do que vão falar dela, o que vão pensar dela, se ela vai ser cancelada, né, nos grupos, porque ela é ela mesma. Aliás, ela nem liga para grupo, nem liga para rede social, ela não liga para nada disso, não faz a menor diferença. Uma pessoa que tem posse de si, ela não precisa de mais nada, ela só precisa dela mesma. O que vem de relações, situações, vem para agregar, mas ela não é dependente. Essa é a chave, essa é a diferença. A gente resgata esse poder quando a gente realmente trabalha a nossa melhor versão, quando a gente trabalha o nosso melhor. E trabalhar o nosso melhor é fazer tudo com intenção amorosa. Como ele disse, quando você faz as coisas com boa intenção, você pode não alcançar o resultado desejado, mas essa ação não vai te trazer consequências negativas ou desagradáveis. Então, realmente, de boas intenções, o céu está cheio. Boa intenção nos conecta a energias mais elevadas. Nós, vivemos aí um longo processo de milênios de encarnações, justamente que foram oportunidades, ferramentas, para que a gente se desenvolvesse enquanto fractais de alma, onde essas experiências são transmitidas para as nossas versões superiores, que não poderiam estar aqui, e à medida que esse funilzinho vai se estreitando, isso nos permite uma aproximação com dimensões mais elevadas, quando a gente trabalha, obviamente, essas dimensões mais elevadas dentro de nós. Dimensões de quinta, 5D, tão faladas. Uma dimensão de frequência superior, onde o amor, o respeito, a compaixão, a alegria, a solidariedade, a harmonia serão, bases fortes e sólidas para uma vida que a gente ainda não tem condições de imaginar. Mas a gente já pode treinar aqui. Quinta dimensão só será alcançada por aqueles que resgatarem o seu poder pessoal. E acredite,
Isso não tem nada a ver com os outros. Isso tem a ver única e exclusivamente com você. Com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, com aquilo que você vibra. Você é o único responsável por você. Às vezes eu vejo tanta gente querendo, né, fazer pelos outros, perdendo tempo, porque os outros não lhe pedem, enquanto ela poderia estar fazendo por ela, se ajudando, se melhorando, se tornando cada vez, né, mais e mais conectada a ela mesma. Eu acredito que essa coisa do olhar para dentro é a nossa maior ferramenta de defesa, o nosso maior escudo. Porque todas as vezes que a gente olha para fora, alguma grande distração se apresenta. Quando eu digo olhar para fora, é no sentido de você olhar e ficar preso naquilo. Tem gente que consegue olhar as coisas e deixa passar, mas isso é para a minoria. A maioria se conecta com aquilo. E aí entra numa série de vibrações e energias mais densas e depois não sabe como sair, ou tem dificuldade de sair. Não dê o seu poder ao outro ou a qualquer outra coisa. Seja você mesmo. Faça o seu melhor. Assuma o seu poder e faça uso dele com inteligência e bom senso. Nada pode te afetar, a não ser que você permita. Eu acredito que você já tem informações bastante importantes, né? E informações suficientes para poder fazer valer o poder que você é. E o maior poder que você tem é o poder de mudar, é o poder de escolha. Escolha de forma sábia e entenda de uma vez por todas que não vai te acontecer nada que você mesmo não tenha escrito no seu plano. Entenda que nós não estamos aqui para sofrer, mas o sofrimento acaba sendo uma ferramenta, né, por conta de resgate ou de lições, de provas, de expiações. Mas não é um estado que a gente precise permanecer. Tudo pode ser resolvido com o amor. A começar o amor próprio. Teve uma frase dele, auto perdão, auto amor, igual a exercer a divindade. Ninguém pode amar, ninguém pode perdoar, ninguém pode respeitar o outro sem antes realizar isso em si mesmo. A relação que nós temos que harmonizar é a relação conosco, é o relacionamento mais importante. Se eu me harmonizo comigo, tudo lá fora se harmoniza também. Olha que poderoso isso. Eu escolho me harmonizar. Eu escolho ser a minha melhor versão. Eu escolho mudar hoje. E ninguém vai me impedir de realizar esse movimento. Ah, se vocês soubessem a força que vocês têm. Já dizia aí uma pessoa muito querida nossa. Mas um dia a gente descobre. Aliás, a gente já está descobrindo. Eu acho que um número maior vai descobrir também. E podem ter certeza que juntos nós transformaremos essa realidade. Só que essa realidade a ser transformada no coletivo, primeiro precisa ser transformada no individual. E nós podemos. Tá bom, minha gente? Comentários do áudio do Vital, desvende o poder que você tem, mude agora, do último dia 23/11 de 2024. Eu encerro por aqui. Fiquem com Deus. Abraço para você, Vital. Gratidão mais uma vez pelo seu conteúdo fantástico. E a vocês, crianças, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo conteúdo.